Agora vamos perguntar dos problemas vasculares venosos. E aí, pode-se prevenir as doenças das veias? Podemos prevenir. Nós temos 2 tipos de doenças venosas que são muito comuns. Primeiro, nós temos as varizes. As varizes, nós podemos preveni-la de algumas formas. Primeiro, a gente tem que saber se a paciente tem, porque a varizes é uma patologia hereditária. O gene da fibra muscular lisa da veia é transmitido hereditariamente, tá certo? Então, a pessoa que tem o pai ou a mãe, tio, avó com varizes, ela já nasce com o gene da sua camada média elástica já meio frouxa, meio fraca. Então, se ela sabe que ela já nasceu, que já tem ela tem uma prevalência desse gene na família, aí tem os fatores desencadeantes. Então ela tem que prevenir sabendo quais são esses fatores desencadeantes. Quer dizer, o fator maior desencadeante de varizes é a gravidez. Então, é lógico que se você puder ter 1 filho, 2 filhos, às vezes na primeira gravidez, na segunda gravidez, as suas pernas vão se comportar muito legal, muito normalmente. Uhum. Aí você tem uma terceira e uma quarta gravidez. Aí estoura tudo. Então as veias podem suportar 1, 2 gestações, mas uma terceira e quarta, se ela tiver essa prevalência familiar, ela não vai suportar. A meia elástica ajudaria a prevenir ou não? Isso, nós vamos falar disso já. Agora, a segunda coisa é a profissão. Sim. São pessoas que trabalham muito em pé. De pé. São pessoas que vão para um balcão, para uma indústria de fazer aí esses conectores eletrônicos. De pé o dia todo? De pé o dia todo, das 8 às 6 da tarde. Elas vão desenvolver varizes, se elas tiverem essa prevalência. O terceiro fator é a obesidade, que a pessoa retém mais líquido, as veias ficam mais embebidas, mais amolecidas, então elas podem se dilatar. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, você sabe quantas gravidezes você pode ter, então, se tem uma, não teve, se não quer ter varizes, a gente não pode se arriscar a ter muitos filhos. Segundo, a profissão. A profissão, se você puder ter uma profissão que você não trabalhe muito em pé, seria bom. E se você puder emagrecer um pouquinho, seria bom. Mas tudo isso foi o que você falou. E se você não puder, se você ficar grávida sem querer, e se você não tiver condição de mudar o seu trabalho, e se você fizer um bruto de um regime e não conseguir emagrecer, a meia elástica é fundamental. Fundamental. É fundamental. Eu costumo dizer para os meus pacientes que, será que é caro? Não é caro. A meia elástica é um remédio, não é roupa. Se você for comparar o preço de uma meia elástica com uma meia comum, ela é talvez cara. Mas se você for comparar o preço de uma meia elástica com uma caixinha de remédio, esses antivaricosos, que duram 10, 15 dias, custa o mesmo preço de uma meia elástica, e ela ajuda um pouco, não ajuda muito também. Mas quanto tempo dura uma caixinha? 15 dias. E a meia elástica dura de 6 meses a 1 ano. Então, mas usado diariamente? Diariamente. É evidente que no fim de semana, se você não vai ficar em pé direto, pode deixar. Você não vai usar no final de semana. Mas eu acho que quem trabalha em pé no dia a dia tem que usar meia elástica. Média compressão, mais forte, como é que é isso? O nosso critério de receitar meia elástica é que a meia elástica, nós temos 3 tipos de meia elástica. A suave compressão, que é uma compressão que vai de 15 a 20 milímetros. A média compressão de 20 a 30 e a alta compressão é de 30 a 40. A alta compressão aperta demais. Então, quem não tem nada e quer prevenir, usa a suave compressão.
Sim, sim. Quem tem alguma coisa, quem tem uma varizes pequena, quem tem um inchaçozinho na perna, quem tem alguma coisa, média compressão. E a alta compressão é usada para o tratamento das TVPs, das tromboses venosas agudas, é usada naquelas hipertensões venosas crônicas graves, que tem aquelas pernas muito inchadas, com as dermatites ócreas, com aquelas pernas pretas, com aquelas feridas recém-cicatrizadas. Aí a gente usa a meia de alta compressão. Agora, Márcio, nós estamos chegando no final do bloco, mas tem umas perguntas ainda, acho que rapidinho, só para o nosso telespectador. O seguinte, quem tem varizes e não faz um tratamento lá adequado, pode vir a ter uma trombose venosa? Isso é a segunda coisa que eu ia falar. A segunda coisa que eu ia falar são as coagulopatias venosas, sim, as tromboses venosas. Então, quem tem varizes, uma das complicações mais comuns de varizes é a trombose venosa da varize. E a gente chama, é um nome que a gente usa na medicina, é muito comum, que quando a gente tem uma trombose venosa numa varize, a gente chama de flebite superficial. E a gente dá o nome de trombose venosa profunda, as famosas TVPs, as tromboses que dão nas veias profundas. Então, quem tem varizes, a complicação mais comum é uma flebite, é uma trombose naquela veia, tá certo? Mas o que a gente tem que chamar a atenção são as tromboses venosas profundas das pacientes jovens. E por que eu estou falando das pacientes jovens? Porque a trombose venosa, ela nunca dá sozinha. Quem tem trombose venosa tem algum fator que está desencadeando essa trombose. E a maior causa do desencadeamento dessas tromboses são as ativações dos fatores de coagulação. E essas as ativações dos fatores de coagulação, que mais comuns, são das moças que tomam pílulas anticoncepcionais. Essa pílula anticoncepcional, ela vai ativar fator de coagulação. A pílula anticoncepcional, junto com o cigarro, vai ativar muito mais os fatores de coagulação. E aí o risco de uma mulher acima de 30 anos que fuma e que toma pílula, o risco de ter tromboses venosas aumenta demais. Mesmo anticoncepcional em baixa dosagem? Mesmo em baixa dosagem. Então a gente recomenda sempre que quem toma anticoncepcional não tome durante muito tempo seguido. Faça uns intervalos. E vamos começar a nossa campanha anti-cigarro já. Porque as mulheres atingindo essa independência socioeconômica, cultural que elas estão atingindo, elas começaram a fumar até mais que os homens. Então cigarro e pílula anticoncepcional não combina, é proibido. Pode desencadear uma trombose venosa, que é uma coisa muito grave. Bebida não? A bebida, o álcool, ela não interfere diretamente aí. O álcool vai aumentar triglicérides, vai aumentar colesterol na prevenção da doença arterial. Nas veias o álcool não tem tanto. Droga interfere? Droga, nesses casos, ainda tem gente falando, mas não existem estudos comprovando diretamente ainda, diretamente nesse campo. Bom, nas doenças venosas, a alimentação assim contribui? A alimentação nas veias não tem tanto problema não. Quer dizer, tem indiretamente, porque se comer muito engorda, se engordar vai ter problema sim. Bom, já Magali perguntando onde pode comprar meia elástica, qualquer casas do ramo? Olha, eu não estou aqui fazendo propaganda, né? Mas as nossas casas cirúrgicas que nós temos aqui em Bragança são boas. São boas. Nós temos algumas farmácias muito bem conceituadas aqui em Bragança que têm meias. Isso. E a meia são diversas marcas, são diversos preços e a pessoa vai ser muito bem orientada, porque quem vende essas meias,
elas recebem uma orientação adequada, e eu receito muita meia e nunca tenho. Já que ela perguntou isso aí, Márcio, a vida média de uma veia, de uma meia dessa? Olha, eu recomendo que quem tem que usar uma meia... Deve ter duas. Ela deve ter duas ou mais. Porque é evidente que se você usa hoje, você pode usar no máximo 2 dias, mas no terceiro dia você tem que lavar. Lógico. E lava, seca, usa, lava, seca, usa. Então o elástico vai ficando frouxo, vai quebrando a fibra elástica, a meia vai ficando mais gostosinha. E ela mais gostosinha, ela aperta menos, ela perde o valor dela. Mas a vida média de uma meia é de 6 meses. Agora, eu acho legal porque quem tem 2 ou tem 3, a vida média delas, porque você vai alterando o uso, o indivíduo fica com meia aí para 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Ô Márcio, domingo foi o Dia Mundial, agita mundo, agita São Paulo, agita Bragança. Isso é importante também para as doenças vasculares. É muito importante, porque, veja bem, quando você está fazendo exercício, você está ativando a sua circulação arterial, você está criando uma circulação colateral, tá certo? Então você está melhorando e queimando o colesterol, tá certo? E você está prevenindo as doenças arteriais que nós falamos no começo do programa. E se você está caminhando, se você está andando, a sua musculatura está contraindo, está comprimindo as suas veias e jogando o seu sangue das suas pernas para cima, para o coração. Então está exercitando a sua veia vai ficar mais forte e ela vai dilatar com mais dificuldade, tá certo? Agora, preste atenção, se você já tem varizes, aí você, para fazer exercício, você precisa usar meia elástica, porque a hora que você faz o exercício, você aumenta a circulação, aumenta o volume de sangue circulante na veia. Se aquela veia está meio quebradinha, as válvulas das veias não estão funcionando bem, quer dizer, vai refluir e vai dilatar mais aquela veia. Então, se você tem uma varize, faça exercício com meia elástica. Agora, Márcio, o exercício, a gente sabe, caminhada, muita gente vai para a academia. Então, eu queria saber o seguinte, qualquer tipo de exercício, ou exercício que demanda mais assim, uma resistência maior, uma força. Há impedimento para isso? Isso é muito comum, né? Existem algumas profissões que o indivíduo faz muita força, e o fato de você fazer muita força, você aumenta a pressão intraabdominal. Aumentando a pressão intraabdominal, você dificulta o retorno venoso das veias das pernas. É a mesma coisa quando você vai cantar, que você faz uma força, aquela veia do seu pescoço, chama-se manobra de Valsalva, a veia do pescoço de alguns cantores, você aumenta a pressão intratorácica, a veia do pescoço dilata. Se você aumenta a pressão intratorácica, a veia do pescoço dilata, a veia da perna não vai dilatar, mas se você aumenta a pressão intraabdominal, aumentando a pressão dentro da veia, uma valvulinha pode pifar. Se uma válvula pifa, o sangue, em vez de subir, ele não desce porque a válvula não deixa. Mas se uma válvula pifa, o sangue começa a descer, dilata a veia de baixo, o segmento de baixo, a válvula que estava ali, a veia dilatando, a válvula também fica insuficiente, o sangue passa por aqui, então pode desencadear varizes. Então os estivadores, os carregadores, descarregadores e carregadores de navios, eles trabalham das 8 da manhã às 6 da tarde carregando saco. Eram famosos os carregadores do Porto de Santos que carregavam e descarregavam navios de café, cada saca de café de 60 quilos. A grande maioria deles tinha varizes, desencadeado então por esse excesso de esforço. Então, se você fizer uma academia e você fizer exercício na academia, os exercícios moderadamente, não vai ter problema nenhum. Agora, se você virar um halterofilista e fizer exercício de alta intensidade durante muito tempo, você pode desencadear varizes. Tá certo, é isso aí. Conversamos com o Dr. Márcio Vilaça. Márcio, vamos continuar aí, uma outra oportunidade aqui, debater outros assuntos assim interessantes. Nós estamos às ordens dos seus telespectadores, às ordens, sempre quando você convidar, nós estaremos aqui ao seu inteiro dispor, procurando ajudar a nossa população
para um enriquecimento maior nessa área de educação e saúde,